Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o pensamento a Jesus e pedir o apoio necessário para as nossas vidas. Agradeçamos pela oportunidade desse momento estarmos na terra, sabedores que somos, que os desafios, as lutas que surgem na estrada, em nosso caminho, têm por objetivo fazer com que avancemos, que cresçamos em moralidade, em recursos intelectuais, em experiências e nos aproximemos, acima de tudo, de Deus. Que nos fortaleçamos na fé e que nos abasteçamos na vibração do alto para superarmos toda e qualquer barreira, transportando montanhas de dificuldades e problemas. Querido Mestre, guarda-nos, fortalece-nos, ampara-nos em nossas necessidades e que as reflexões venham ao encontro daquilo que mais precisamos. Muito obrigado, assim seja. Do livro Vinha de Luz, capítulo 18, ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus 6,33. Comentários do benfeitor Emmanuel. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Meus amigos, essa frase de Jesus que está em Mateus realmente nos faz considerar os anseios espirituais que temos. O reino de Deus, afirmou Jesus, está dentro de nós. E o que é esse reino de Deus? Senão a condição daqueles espíritos já puros, dos espíritos celestes, os sentimentos que pertencem às esferas
mais superiores. Poderíamos colocar paciência, bondade, humildade. Lembrando que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, incluso nas bem-aventuranças. Então, humildade, perdão, indulgência, perseverança, coragem. Quantas virtudes, quantos sentimentos nessa construção. E nós, como candidatos a efetivos servidores de Jesus, queremos essa construção. Queremos consolidar em nós esses sentimentos nobres. No entanto, nós lidamos ainda com um homem velho, onde reinam ainda o instinto e a sensação, que muitas vezes vem à tona, causando uma verdadeira dualidade. O bem e o mal dentro de nós, a sombra e a luz. Tanto que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz esse paralelo, mostrando que nesse indivíduo ainda há o lado sombra e o lado luz, mas que o lado luz consegue sobrepujar o lado sombra com a utilização dos atributos do espírito, das potências da alma, começando pela vontade, trabalhando corretamente o livre-arbítrio, fazendo as escolhas certas, utilizando o filtro da consciência, o pensamento elevado aos objetivos nobres, o amor como sentimento por excelência. Então vamos percebendo que é uma conquista, mas cuja construção está em nossas mãos, e para termos êxito, deveremos vencer o nosso ego, aquele personalismo, a ponto dos Espíritos afirmarem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que deveremos destruir a personalidade. O tormento que trazemos ao longo do tempo, muitas vezes fundado no poder, na posse, no prestígio e no prazer. Então, percebemos os paralelos traçados na mensagem por Emmanuel. Queremos auxiliar ao próximo, mas nos fixamos em nossos próprios caprichos. Queremos atender a Jesus e nos preocupamos com a opinião dos demais, quando estamos nesse caminho correto. Queremos dominar o que os outros pensam, sentem, como se tivéssemos controle daquilo que não está em nossas mãos. Utilizamos ainda da força, principalmente se estamos num patamar de mando, de determinado poder sobre os demais, queremos submeter. Desejamos ainda caminhos agradáveis, principalmente do ponto de vista material aqui na Terra, comodidades, que todos aplaudam nossas ações. Vejam como isso se distancia dos objetivos reais da conquista do Reino dos Céus. É preciso desgostarmos daquilo que simplesmente vai ficar e que atualmente somente fortalece o tormento. Dentro disso, importante sabermos os nossos pontos vulneráveis, percebermos quando eles são acionados, identificarmos quem os aciona e por quê,
lembrarmos que este que aciona nossos pontos vulneráveis, deveremos agradecê-lo, pois dizem os Espíritos que estes mostram quem realmente somos. Aqueles que nos amam muitas vezes não citam os nossos defeitos, as nossas dificuldades. No entanto, aqueles com quem temos rusgas, aqueles custosos, os indivíduos mais difíceis de lidarmos, não têm compromisso com ética, com moral, muitas vezes e jogam em nossa face aquilo que fazemos. Vamos considerá-lo como recursos do alto para que tenhamos facilitada a identificação daquilo que deve ser mudado. Nessa trajetória de construção de valores. A recomendação de Jesus é clara: buscai primeiro o reino de Deus. Como que eu busco esse reino de Deus? Como que eu construo ele dentro de mim? É um trabalho incessante, diário, e eu não preciso sair e longe para encontrá-lo. Ele está dentro de nós. Ele está sendo trabalhado dentro do nosso lar, com as pessoas da nossa família, com aquelas que eu tenho relacionamento no trabalho, na comunidade, na casa espírita, onde quer que eu esteja. Porque ninguém constrói o reino de Deus sozinho. Ninguém constrói distante do outro. Mas nós precisamos nos relacionar para efetivar esse crescimento, respeitar o outro, olhar o ponto positivo que o outro tem, os potenciais do outro ao invés dos pontos negativos. E assim, vamos percebendo que é possível esse trabalho, é possível essa construção. E conforme vamos acertando, diz o Espírito Emmanuel, para que valorizemos o acerto, que nos alimentemos com a vibração do acerto espiritual, da vitória sobre nós mesmos, da vitória sobre um hábito pernicioso, um hábito negativo, que comemoremos isso. Cada dia uma vitória, comemoremos. Hoje fui mais forte. Hoje tive a tentação de fazer e não fiz. Hoje quis fazer e me controlei. Mudei o pensamento, orei, pedi forças. A tendência é que amanhã estejamos mais firmes, porque o hábito vai se modificando. Determinado pesquisador da área da ciência informa que uma mudança de hábito material demora em torno de 66 dias. Isso me marcou. Hábitos, uma mudança de hábito, um deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo do ponto de vista do mundo. Ele afirma 66 dias em média. Quantas vezes um hábito moral infeliz não estamos cultivando há séculos? É necessário vontade de modificar, procurar uma mudança efetiva em nós, eliminar a crítica, a maledicência, procurar olhar a luz do outro e não a sombra, reeducar sentimentos, porque senão, e aí buscamos novamente Leon Denis lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando não aproveitamos as potências da alma, os recursos que temos, os atributos do espírito, vem a dor fazer esse trabalho, nos tirar da ilusão, mostrar que não somos superiores a ninguém, para dobrarmos os joelhos na humildade. Vem a dor arrefecer as paixões, mostrar a transitoriedade das alegrias humanas. Então, inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. Ignorante é aquele que nem com o próprio erro aprende, mas sábio será aquele que aprende com o erro dos outros. Não precisamos colocar a mão no fogo para saber que queima.
e temos tantos recursos iniciados com Jesus para sabermos o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que já não é mais época de cultivar em nós mesmos. E assim, agradecemos ao Mestre a oportunidade desse momento e pedimos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aqueles com quem temos dificuldades de lidar, com os idosos nos asilos, que sejam iluminados, as crianças nas creches, aqueles que estão pensando em suicídio, aborto, que uma luz sobre eles se instale. Envolvamos os companheiros em desespero pela dificuldade financeira, pela falta de recursos, e rogamos pelo nosso país, o Brasil, para que Jesus a todos nós ilumine, bem como a nossa água, fluidificando-a e colocando os recursos que mais precisamos nesse momento. Somos luzes, fazei brilhar as vossas luzes, disse Jesus, que Ele nos envolva e fortaleça sempre, assim seja.